Enquanto mulher preta, ao ver esse cartaz, assim, eu não senti nenhuma forma de desrespeito, eu não achei que isso foi uma ação, assim, racista. Não, até mesmo porque se a gente for analisar esteticamente a composição do cartaz, ele traz, né, dizeres que nos faz remeter a um período histórico que é a escravidão, né? E aí quando a gente pensa nessa referência à escravidão, aí sim a gente pode pensar sobre atualidades, porque esse cartaz nos faz pensar se essa mulher que está sendo retratada aqui, se existe muita diferença para os dias de hoje. Tem muita diferença dessa mulher retratada aqui no passado como uma escrava que cuidava, que limpava, para a mulher preta de hoje? Né? Eu acredito que não tem muita diferença. Eu, enquanto mulher preta, faço parte de um grupo social de mulheres que mais trabalha nesse país e que recebe o menor salário e que menos tem oportunidade de ter uma formação acadêmica, por exemplo. A fala da Dalília é forte e vai ao encontro do objetivo de uma das intervenções artísticas que integraram a 7ª Semana Afrofeminista do Ninféias, o Núcleo de Investigações Feministas da UFOP. Na última semana de julho, durante o Festival de Inverno UFOP 2023, cartazes com provocações sobre o período escravocrata foram espalhados por vários posts de Ouro Preto. A Marcinha Baobá, autora do Lambe, Madres Mortas, explica que essa obra nasceu do incômodo em pesquisar como a imprensa colonial retratava as pessoas escravizadas. Para mim, me doeu muito ver aquilo. E eu era só uma estudante, mas eu não sabia como mostrar o que eu queria, aquele incômodo que estava em torno. De ter que ler aquilo, né? O que é uma ama de leite, uma mulher que é vendida como alguém que é fértil, uma mulher que pode te dar filhos ou pode te dar trabalhadores. Trazendo essa lembrança, quando eu fui pesquisar novamente, eu encontrei esses recortes de jornais, porque são recortes de jornais, eu não inventei, eu não elaborei, eu peguei coisas que já estavam, né, de um arquivo público, todo mundo conhece, né, de um passado histórico que nos pertence. E aí eu peguei essas imagens que falavam especificamente sobre mulheres, amas de leite, mucamas, né, ou seja, prostitutas, mulheres que são vistas assim. E aí, então, eu fui lá e fiz uma fotografia minha, né, me preparei toda, fiz a fotografia, depois joguei essa fotografia para o Photoshop e fiz o espelhamento desse recorte de jornal de forma que ele pudesse estar sobre o meu corpo. E essas imagens, que estão em pontos estratégicos da cidade, impactam. Quando você vê, o que você sente? Repúdio. Acho que nojo. Não pela pessoa, mas pelas pessoas que a palavra não é tinham coragem, é que faziam isso, independente se o nome disso seria coragem ou covardia. Me chamou a atenção ali falando do filho, né, de cor clara, como se a escrava tivesse mais valor por ter um filho de cor clara. A maioria dos comentários que eu vi de pessoas pretas são de pessoas, isso é pra gente pensar, isso é uma crítica, isso não mudou, é muito dentro do real do discurso que a Marcinha traz. E o comentário das pessoas brancas isso é absurdo, estão vendendo, olha só, é gente querendo lacrar. Embora tenha sido interpretado de forma equivocada por uma parcela da sociedade, os Lambes propõem uma reflexão sobre o racismo, crime que ainda persiste aqui no Brasil. Esse recorte, ele traz uma imagem muito forte, né? Porque eu não estou vendendo, eu não estou me chamando de escrava, mas eu estou falando de um imaginário, de algo que está em torno da gente. E que a gente faz muito segredo, né? A gente faz segredo sobre o racismo. A gente faz segredo sobre como nós tratamos as mulheres. E aí eu faço um recorte muito maior às mulheres negras. Eu estou falando de uma relação de uma sociedade patriarcal, mas eu também estou falando de uma sociedade racista que me vende um imaginário que é um imaginário escravocrata, que me vê como uma mulata gostosa, que me pede para sambar. Se chegar perto de mim, tu é do Brasil, samba. Então,
eu estou partindo de um lugar que é um lugar que eu não estou sendo racista, mas eu estou falando sobre o racismo. Eu particularmente acho que hoje em dia, as pessoas estão com muita dificuldade de entender camadas de sentido. As leituras são muito diretas, né? A pessoa vê uma coisa, ela já quer uma explicação imediata, né? Rasa, em geral, né? A partir dos signos mais evidentes de uma coisa. As pessoas estão com muita dificuldade de interpretar níveis complexos, né? Camadas de sentido mais complexas, que é o que eu acho que a obra da Marcinha traz. Ela não é uma obra de leitura imediata, né? Afinal de contas, ela não é um cartaz de venda. Eu acho que a outra parte é evidente a resposta, se deve ao racismo, né? Assim, eu acho que é uma leitura racista ver isso e, inclusive, não ver o que está em torno. Quando eu ressalto assim, o tanto que está a obra da Keila, né, espalhada pela cidade, inclusive na mesma região da obra da Marcinha, né, e o fato dela não ter sido vista, é porque, no caso da obra da Keila, ela está conclamando um lugar de fabulação, né, de um lugar positivo para mulheres negras. E a obra da Keila, citada pela professora Nina, também integrou a 7ª Semana Afrofeminista. O objetivo, trazer uma perspectiva afrofuturista com mulheres pretas ocupando o cargo de presidenta, uma realidade que ainda não aconteceu no nosso país. A ideia desses lambis que eu realizei, eles são pensados a somente trazer essa possibilidade, essa ideia para as pessoas que verem esses lambis. Por isso que nele está retratado mulheres que já foram presidentas ou vice-presidentes de outros países, e frases de mulheres ouro-pretanas que foram questionadas, assim. Eu entreguei algumas perguntas para elas sobre o assunto, uma delas é a Dani, inclusive, e elas me responderam. E eu peguei partes do que elas falaram e também transformei em lambi. Eu acho que as visões racistas gostam muito dos lugares de dor, né? Gostam muito de repisar os lugares que mantêm as pessoas negras em espaços de subalternização. Para elas é muito mais interessante pensar na dor do racismo, e isso não é de modo nenhum uma postura solidária, porque poderia ser, mas não é, né? Do que ver, por exemplo, uma fabulação que pensa mulheres negras como presidentas do Brasil. E é por meio da arte que a Marcinha e a Keila trazem para o debate um passado violento e recente que ainda assombra a população preta do país. Meu trabalho, ele faz isso, né? Ele abre discurso, ele abre portas para que você possa, enfim, conversar das suas inquietações. Um trabalho, quando ele é pensado, né? Ele é pensado para, e de certa forma, para estar na rua, ele está pensado também para vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre os nossos incômodos, né? Os incômodos frescos. Porque nós temos, né? Mas aí, como você disse, nós temos, mas nós damos nomes bonitos, científicos, acadêmicos, gostosos de falar, mas são só discursos, né? A gente não nomeia a coisa como ela é. A gente não trabalha na raiz do problema, né? Nós estamos o tempo todo maquiando com palavras muito bonitinhas e nunca chegamos e dizemos, fulano de tal, vamos falar sobre teu racismo hoje. Todas as obras que eu fiz com mulheres que já foram presidentas, elas têm referências negras. E numa delas, eu acho que é com a Kamala Harris, tem a estátua da Marielle. E ela está ali por um motivo. Porque quando a gente tentou chegar lá, quando a gente teve uma mulher negra que estava realmente ali se esforçando, talvez, sei lá, se a Marielle estivesse viva, talvez a gente teria alguma chance, sabe, de pensar nisso. Talvez quando eu perguntei para as mulheres se elas têm alguém que elas acham que poderia ser uma presidenta, mas olha o que aconteceu. Olha o que acontece quando a gente tenta chegar lá. Então eu acho que vai por aí, sabe? É para lembrar. É para fazer certos lembretes para as pessoas para que elas possam falar sobre isso. E pensar sobre isso. E talvez até fabular uma possibilidade de e se fosse você, a futura presidenta do Brasil? A arte se tornou uma grande ferramenta de comunicação. Por meio dela, podemos expor nossos sentimentos, pensamentos, anseios e preocupações. Os lambis possibilitam a reflexão sobre questões que ainda oprimem o povo preto e podem sensibilizar para uma mudança de comportamento. A arte não é que ela vai mudar a situação social, né? Mas ela altera pessoas, ela ajuda a alterar pensamentos,
a criar novas visões, né? E aí, a partir disso, a gente pode, né, de fato, né, as pessoas alterando seus pensamentos, né, pensar de fato em mudanças sociais. Eu acho que é muito esse o papel da arte, pelo menos uma arte que se pretenda política, né? Transformar percepções, transformar visões de mundo, né, trazer problema, né? A arte é um complicador, e é um pouco isso, eu acho, a função da arte, né? Complicar.